Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa que vai ao ar toda terça-feira, nesse horário, às 23 horas, que é o Conversa com um Amigo aqui no ambiente do Clamor da Meia-Noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e nós estamos aqui ao vivo, hein? Hoje é dia 18 de junho de 2024. Estamos aqui na capital de São Paulo, noite agradável, mas está mais agradável ainda porque eu estou com meu amigo aqui, o Newton. Newton, boa noite. Boa noite, pastor Luciano, e a todos os nossos ouvintes, né? E as pessoas que vão estar nos vendo e ouvindo através das nossas plataformas digitais, né? Mas esse tema que será gratificante nessa noite de terça-feira. Tenho certeza, Newton, e a gente sempre disponibiliza com imagens depois, né? A gente coloca ali meia-noite, caso você queira ali um repeteco ou compartilhar com alguém, tá no YouTube da Rádio Gospel Capital. Nós estamos agora com imagens, mas daqui a pouquinho eu disponibilizo esse vídeo para você, se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, eu coloco por lá. Todos os nossos ouvintes, muitos deles estão por lá e sempre a gente coloca as mensagens lá para que eles possam pegar com maiores detalhes na sequência. Manda mensagem aqui para mim que eu te coloco nesse grupo. 11 9 6767 3553. Aliás, esse também é o canal pelo qual você pode participar aqui, deixando também a sua opinião. De repente você tem uma sugestão de tema. A gente vem falando disso, né, Newton, nos últimos dias, nas últimas semanas, que a gente está aqui pronto para repercutir, de repente, um tema que seja de interesse aí de pessoas que nos acompanham, né? Isso é importante para que a gente traga sempre assuntos novos, né, pastor Luciano? Sim. E a gente queira sempre ajudar as pessoas, não querendo ser melhor que ninguém, mas a gente podendo ter uma opinião, falando da Bíblia, também de opiniões que a gente vive no dia a dia, né? E ajuda muitas pessoas, viu, pastor? Verdade, eu tenho certeza disso. Tem testemunhos, né? Você compartilha com muita gente na sequência, no dia de amanhã e tal. Existem pessoas que falam, puxa vida, que legal, que bacana. No meu caso, eu já recebi mensagens de pessoas que disseram assim, nossa, estava vivendo exatamente aquela situação, veio aquela palavra na forma de conversa aí de amigos, mas que acabou trazendo coisas boas aí para a situação que eu estava enfrentando. Então é importante. Porque na verdade a gente está querendo levar um conforto também às pessoas, né? Uhum. Essa conversa de duas pessoas, de dois amigos, sim, não é só em função da gente, e sim de levar um alento às pessoas, né? Sim. Que estão em busca, que estão às vezes desesperadas e que querem uma palavra com Deus, né? Exato. Até porque se fosse tão somente uma conversa de amigo que beneficiasse os amigos aqui presentes, a gente podia fazer isso numa padaria, tomando ali um refrigerante, comendo um lanche, mas a gente vem para a rádio justamente para poder compartilhar, dividir com os nossos ouvintes. Sempre lembrando, viu, Newton, é sempre muito pertinente dizer isso, nunca é demais repetir, que nós aqui abrimos a história da nossa vida, naquilo que acontece no nosso dia a dia, dividimos as experiências com os nossos ouvintes, mas nós também abrimos a Bíblia. A Bíblia é o livro que precisa ser aberto. Disse esses dias aqui no Clamor do Meio-Dia que talvez a minha experiência, o meu testemunho, tudo isso é importante, pode inspirar alguém, pode levar aquela ideia, poxa, se o pastor Luciano venceu, eu estou exatamente passando por isso. Se ele vencer, eu vou vencer também. Ele não é melhor que eu, e não sou mesmo, mas na verdade o testemunho ajuda, mas é a palavra que transforma. Se a palavra não fizer o que ela faz de melhor pela sua vida, não vai ser o meu testemunho, Newton. Mas a palavra da Bíblia, né? Uhum. O que está escrito lá é atualizado todo dia. Todo dia. Para a nossa vida. Sim. Então, todo dia você lendo um versículo, números, em Salmos, né? Uhum. Você vai ver que é o nosso dia. Newton, É tudo que a gente precisa, né? É verdade. Você já percebeu que a Bíblia, mesmo tendo sido escrita há tantos e tantos séculos atrás, ela está assim tão traduzida para os nossos dias? A gente vive a Bíblia todos os dias se quiser. A gente também consegue viver
totalmente fora da Bíblia se quiser. É aquela questão da decisão que vai decidindo o nosso destino. Falei hoje, inclusive aqui nesse microfone hoje, que a decisão não apenas decide o destino lembra futuro. As decisões que nós estamos tomando, elas estão decidindo o nosso agora, que tem o poder de nos dar essa convicção de bem-estar, de poder seguir os nossos dias, ainda que cheios de desafios, da melhor forma possível. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, quando a gente entra na Bíblia, Newton, a grande realidade é essa. A Bíblia também entra dentro da gente, entendeu? Dá para viver esse livro olhando para ele, recebendo dele, se pautando nele. É incrível a Bíblia Sagrada, né? Então, é um motivo a mais da gente estar aqui. Sim. Esse horário, um clamor praticamente da meia-noite, né? Conversando duas pessoas aqui, levando entendimento, um alento a pessoa que está, às vezes, pensando em coisas negativas. Ela vai ouvir nossa conversa aqui, ela vai mudar o comportamento, tenho certeza. Verdade. Pastor. Você sabe que uma vez eu vi nas estatísticas e tal, índice de suicídio. Muita gente que vai tirar a vida e que até tira a vida, atira perto da meia-noite. Parece que a meia-noite é um horário muito espiritual, né? Então nós estamos agora com 11 horas e 9 minutos. É importante que o senhor tenha dito isso, porque quantas pessoas, o Brasil é grande, o mundo é grande demais, quantas pessoas que estão bem agora, ali em sua casa, com a sua família, vida financeira, se não está perfeita, está legal, está dando para pagar as contas, a saúde está ali também dentro dos parâmetros, mas quantas pessoas, Newton, que perderam o sentido de viver, não querem mais viver, estão apenas procurando um jeito de tirar a própria vida, está tentando reunir um pouco de coragem. Aí de repente essa programação, outras também, né, tem outras programações muito abençoadas também aí no mundo, na net, né? Mas essa daqui é uma especial que vai tratar exatamente disso como nós estamos falando agora. É uma conversa que visa levar de alguma maneira, já que a gente abre a Bíblia, esperança a quem não tem nenhuma, absolutamente nenhuma. Então é importante que a gente esteja por aqui conversando, né? Parece que não, mas a gente está atingindo, a gente sempre atinge um sem número de pessoas que, entre muitas elas aí, muitas que estão prontas para desembarcar da vida, né? Por isso que é importante a gente estar com o programa, né? Com a rádio, sempre, todo dia, levando a palavra do Senhor às pessoas. Legal, Newton. Newton, vamos falar de um assunto então hoje. A gente sempre traz um assunto aqui que a gente sempre tem esse cuidado, né? Será que tem a ver com o nosso dia a dia? É do cotidiano das pessoas? Então a gente faz esse filtro, né? Para falar a linguagem do povo, para levar informação que a pessoa também possa praticar imediatamente dentro do seu ambiente. Vamos falar de temperamentos hoje, né, Newton? Sabe que temperamento, nós vamos ver alguns tipos de temperamentos, não tem a ver com pecado, um temperamento um pouquinho mais forte, mas a gente observa que em cada temperamento, com a ajuda de Deus, a gente pode se superar, a gente pode melhorar e a gente pode ensinar, inclusive, né, depois de superar, a não sermos tão assim ou tão assado. E aí a gente vai observando que quando Deus entra na nossa vida, até isso ele tem poder para fazer, mudar a nossa, essa nossa questão temperamental, que embora não seja pecado, pode acabar com o casamento, pode acabar com o relacionamento, pode fazer com que uma pessoa não dure dentro de um emprego. Então tudo isso precisa ser alvo de uma busca pelo aperfeiçoamento, embora, repito, ser temperamental de mais ou de menos não tem a ver com pecado, mas tem a ver com coisas que podem nos atrapalhar no nosso dia a dia, Newton. Pastor Luciano, então esse nosso tema sobre temperamentos, eles têm 4 aqui bem famosos na Bíblia Sagrada. Ah, é? E leva bastante repercussões a bastante pessoas da Bíblia também, né? Então, são eles, os principais, os 4. Vamos lá. Cólico, sanguíneo, Sim. melancólico e fleumático. Sim. Então, eu tenho um tema para cada um. A gente vamos começar pelo cólico. O colérico.
colérico? Colérico. Né? Isso, vai lá, vamos lá. O que tem aí do colérico? Olha, e você que está nos ouvindo, ô Newton, e até quero que você, vamos fazer aqui uma brincadeira para fazer com que o ouvinte também participe com a gente. Aí você vai ler cada um desses 4, as suas definições, e eu vou lançar um desafio. O senhor vai dizer qual que o senhor é, qual que o senhor tem, e depois eu vou dizer qual que eu tenho. Beleza? Combinado? Eu já posso falar. Que a gente está encaixado em algum desses aí. De imediato. Bora lá, vai lá. Colérico. O colérico. São pessoas mais explosivas, agressivas, mas são pessoas dominadoras, Sim. ambiciosas, determinadas, impulsivas, que comandam e lideram. E são bons planejadores, pastor. Olha aí. Vamos só falar rapidinho dele. Você vê que não tem a ver com pecado, porque tem coisa muito boa aqui, dentro desse temperamento colérico, né? Se a pessoa é uma pessoa determinada, poxa, isso é legal, isso é bacana, né? Se a pessoa ela tem um quesinho de liderança dentro desse temperamento, também não é ruim. O que a gente tem que buscar aí em cada um desses temperamentos é achar um equilíbrio para não ser nem bom demais e para também não ser nem tão ruim assim, né, Newton? Bom, você leu colérico agora. Colérico. Só falando de novo aí as características, os coléricos levam quais características? São pessoas? São pessoas dominadoras, Certo. ambiciosas, Uhum. determinadas, Certo. impulsivas, que Certo. comandam e lideram. E são bons planejadores. Quer dizer, são pessoas que têm atitude então aí, né? Agora, você também tá vendo aí a questão da impulsividade. Impulsividade, a gente nunca vai ver uma qualidade embutida dentro da impulsividade que possa levar a algum lugar, né? Mas vamos lá, qual que é Bom, ouvintes, vocês já se identificaram aí? Ele vai Aí ler eu mais. trouxe um textinho. Então vai pra lá, falar vamos lá. sobre o colérico. Legal. O Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, né? Pedro da Bíblia. Da Bíblia. Isso mesmo. Ele vai se encaixar nesse segmento aqui. Verdade, ele era temperamental no sentido de ser colérico, Sim. explosivo, Explosivo. impulsivo. Ele tinha várias características sobre isso aqui. E ele era líder, né? E você vê que também tem, né, dentro E depois do... vai passar, ele vai se mostrar que ele também, além de colérico, ele foi sanguíneo na sequência. Aham, Porque como ele negou Jesus 3 vezes, aham. na hora ali da cruz ali, Jesus ainda perguntou, Pedro, E aí? E na o galo foi cantando. O galo foi cantando. O galo foi E cantando. de repente não teve mais jeito. E quando ele viu que tudo se fez, né, de acontecido, Aham. ele Aí perdeu, caiu na real, ele né? caiu na real. Aí chorou, Ele e chorou. tal. Então, Tá. tem motivos para pessoas, né? Então você vê. Então nós temos aqui um personagem bíblico que o Newton está trazendo para mostrar para você e para mim que não é uma exclusividade nossa certas características que nós carregamos. Isso aí remonta ao tempo bíblico, inclusive de pessoas muito importantes dentro da Bíblia. Quando a gente fala da importância de Pedro nas Escrituras Sagradas, nós vamos falar do líder da igreja, né? Então, e outra coisa interessante, você vai ler os demais ainda, mas em algum momento pode se confundir, né? Você pode trazer as características de um temperamento, se misturar com outro e etc, mas continua aí. Bom, primeiro foi o colérico, então. Isso. Vamos lá. O sanguíneo, pastor, Bora. são pessoas alegres, esperançosas, Aham. calorosas, amáveis e simpáticas. Eita, só tem coisa boa aí. Só coisa boa. Mas nesse caso, Pedro não se encaixaria também? Sim, Por mais que ele negou Jesus 3 vezes, mas depois ele não teve um arrependimento? exatamente, mas o que acontece dentro daquilo do temperamento sanguíneo? Lembrando aqui que a gente não está aqui para eleger o melhor nem o pior, nós não estamos aqui para falar nem bem de um, nem mal do outro, mas nós estamos apenas aqui relatando e trazendo para a nossa realidade coisas que de repente nos trazem aqui uma identidade a ponto de nós, uma vez que observamos algum ponto que precisa ser aperfeiçoado, a gente aqui vai aprendendo. Agora você vê, ó, são pessoas alegres, esperançosas, calorosas, amáveis e simpáticas, mas se elas são isso o tempo todo, elas também têm uma dificuldade. Isso pressupõe
que, por exemplo, pessoas muito sanguíneas não são pessoas que falam muito não, né? Elas sempre estão ali muito dispostas, muito abertas e tal. É um temperamento também que pode levar a algum tipo de sofrimento à pessoa, na medida em que ela parece que vive para agradar as outras pessoas também. Então é uma característica que a gente pode dizer que também está embutida dentro desse temperamento sanguíneo, né, Newton? Esse comportamento da gente querer, muitas vezes, mostrar o que a gente não somos para as pessoas, pastor, às vezes passando uma imagem que a gente não somos. Uhum. Isso também não faz um mal para a pessoa? Faz um mal, e isso revela também traços de personalidades, ou traços de personalidade, algum trauma de repente, alguma insegurança, né, que faz com que a pessoa venda uma imagem que ela sabe que ela não tem, mas que ela sabe que é politicamente correta, que é importante, que é imponente, que vai impactar, impressionar de maneira positiva a vida das outras pessoas. Então ela meio que se traveste, né? Ela não é exatamente aquilo, mas ela, por causa dessas coisas, eventualmente dessas coisas, ela tenta passar uma imagem daquilo que ela não é, para que ela se sinta pertencente ao ambiente, entendeu? Certo. Então, um outro ponto de vista. No domingo eu venho na igreja, eu tenho um comportamento. Quando eu entro da igreja para dentro as portas, eu tenho um comportamento. Quando eu viro as costas na rua, quando eu viro 50 metros, aí eu já não cumprimento mais o meu irmão, eu já não olho mais direito para ele, eu passo na rua, viro do outro lado. Uhum. Esse é um comportamento também, nesse sentido, sanguíneo? Sim, eu acho que tem associação, sim, né? Mas na verdade o que nós estamos aqui diante de um comportamento, de um temperamento mais sanguíneo, não me leva a acreditar que esse comportamento se justifique dentro desse temperamento. Eu acho que quando isso acontece, que o senhor está falando aqui, é porque a pessoa talvez ela ainda no âmbito mais espiritual não tenha recebido uma libertação, ela está muito presa, de repente, algumas questões ainda, ela está muito ferida, ela está muito machucada. Por isso que dentro do ambiente da fé, como o ambiente da fé é politicamente correto, todo mundo meio que tem que agir de maneira comportada, porque dentro do ambiente da fé todo mundo é bonzinho, já percebeu isso? As pessoas dão até dinheiro. Agora, fora do ambiente da fé, fora da igreja, o ambiente da fé que eu falo é onde acontece o culto naquele determinado horário, aí as pessoas demonstram de fato, elas são aquilo que elas são. Dentro do ambiente da fé, muita gente acaba tentando ser, mas não consegue ser aquilo que deveria. Fora do ambiente, como não tem compromisso de comportamento, porque dentro ela está ali diante de um público, ela está diante das pessoas, mas fora não. Então, às vezes, fora ela relaxa e ela passa a mostrar aquilo que de fato ela é. Eu acredito que gente assim está no caminho para ser liberta, ter um encontro com Jesus e se libertar de certos traumas de repente, né, Newton? Então tá certo. Pastor, então vamos pro terceiro ponto, melancólico. É outro temperamento. Temperamento, aqui, né? Sim. O que é o melancólico aí? Quais são as características de uma pessoa melancólica? Elas são sensíveis às suas emoções, detalhistas, legal, que gostam de ficar mais quietas no seu canto, sim, mais observando, né, sem causar muito impacto. Elas são muito observadoras. Melancolia lembra um pouco, não digo uma tristeza, porque melancolia não é tristeza, mas é mais reflexão, é mais quietude mesmo. Às vezes pode ser até um pouquinho mais de retração, a pessoa é um pouco mais retraída mesmo. Às vezes a pessoa é um pouco triste demais, além do que deveria ou não deveria ser, né? Acho que tristeza, acho que tem que procurar eliminar da sua vida. Mas existem pessoas que são, de repente, mais uma vez, a gente que trabalha com a Bíblia aqui, Newton, a gente tem que buscar também entender as raízes de determinados problemas, né? Então eu entendo sempre que no ambiente espiritual, se a pessoa é muito melancólica, eu acho que é aquele negócio, tudo que é demais foge do padrão. Eu acho que melancolia, uma dose certa de melancolia, que é
capacidade de você refletir, sentir saudade, até derramar uma lágrima, se lembrando de determinada situação que você enfrentou na sua vida, de certa maneira, isso pode ser até positivo para a sua vida. Agora, a melancolia, na sua essência, acaba sendo talvez algo negativo, que é o que ocorre dentro da pessoa, que não permite que ela viva de maneira intensa tudo aquilo que ela teria direito de viver, entendeu? Então, na verdade, essa pessoa, ela esconde alguns sentimentos que ela não expõe às suas emoções. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, Newton, em todos os temperamentos, nós temos coisas a esconder. Não é todo mundo que se mostra, que se escancara. Existem situações, e a gente vai falar um pouco da nossa personalidade, da criação, do modo como nós nos desenvolvemos como seres humanos. Existem pessoas mais extrovertidas, pessoas que revelam mais de si mesmas, melhor dizendo, e existem pessoas que são um pouco mais reservadas. Eu não digo nem que de um lado existe uma perfeita harmonia dentro desse comportamento, e do outro não vou dizer que não exista nada, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio, esse meio termo em cada um dos temperamentos. Primeiro, tentar se enxergar onde nós estamos, qual é o ponto, qual é o meu temperamento. Opa, eu sou melancólico? Legal, peraí, mas eu posso, ainda que tenha esse temperamento, buscar um aperfeiçoamento para também não ser algo que de repente prejudique a minha vida, os meus relacionamentos. Na hora em que eu vou buscar um emprego, numa hora de uma entrevista, veja que quem vai te entrevistar, eu sempre dou aqui o exemplo do emprego, o empresário, o entrevistador, o RH, dentre as características que quer ver numa pessoa que vem buscar emprego, é a capacidade de ter alegria, de ser otimista, né? E tudo isso é, de certa maneira, desvendado em uma conversa, às vezes de 5 minutos, né? Então, não importa aquilo que a gente carrega, o temperamento ali mais aparente que a gente gente tem que buscar um aperfeiçoamento para não ter relações prejudicadas, nem com os outros e nem com a gente mesmo. Isso aí que o senhor falou sobre a gente ir à procura de um emprego no dia de amanhã, a gente tem um comportamento diferente. Se a gente chegar num ambiente de procurar um trabalho triste, de cabeça baixa, com as emoções à flor da pele, primeira coisa, a pessoa não vai nem bem na entrevista, pastor. Exato. É que você falou, na conversa ali mesmo, ela já vai ter a reprovação. Uhum. Então, se ela chegar com a diferença, com a alegria no rosto estampada e tudo, ela vai trazer mais coisas positivas para ela própria. Sim. Lembrando, Newton, que independente do temperamento que uma pessoa possa ter, ela vai ficar triste, ainda que ela seja aquela pessoa extrovertida, né? Ela seja extremamente aberta, que ela tenha esse temperamento mais explosivo, como o de Pedro, que o senhor deu aqui, que é da liderança, da impulsividade, aquela pessoa sempre ali para cima, para frente e tal. Mas ela pode sim acordar completamente melancólica também. De repente ela está vivendo uma fase na vida dela. Eu não acredito que a gente muda o temperamento na sua essência, mas eu acredito que em cada temperamento que a pessoa, onde ela se identifica ali, ela pode viver um conjunto de situações, de características que de repente poderiam identificá-la com outro tipo de comportamento. Então isso tem também tudo a ver com o meio em que a gente vive, né? A gente não é apenas uma coisa. Na essência, no padrão, nós nos movimentamos naquele padrão de temperamento, de comportamento, mas nós podemos viver inclusive uma montanha-russa em cada um deles, né? Então sempre em busca desse equilíbrio, desse ponto de aperfeiçoamento, para que, mais uma vez eu repito, a gente não tenha relações prejudicadas, nem com o outro e nem consigo mesmo. Então, as nossas 24 horas dos nossos dias, a gente passamos por vários pontos de emoções. Exato. Né? Então, a gente tem pontos altos, pontos baixos, né? Sim. Então, essa montanha-russa, né? Essa roda gigante, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, mas o fato é que
a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai se adequando, vai abandonando algumas práticas, vai adotando outras. Nós desenvolvemos. A gente olha para frente, a gente não anda para trás, né? Então, à medida em que a gente vai avançando, valores vão mudando, à medida em que nós vamos envelhecendo ou ficando mais idosos, os valores também vão mudando. Você pode pegar aí, por exemplo, há 15 anos atrás, o senhor provavelmente, comparado com o dia de hoje, muitos valores mudaram. Aquilo que era muito importante, conceitos que eram muito importantes há 15 anos para trás hoje o senhor deixou de lado. Opa, por quê? Porque os tempos mudam, os valores vão mudando, né? Eu gostava muito de determinada coisa há 5 anos atrás. Hoje eu não dou nem bola para essas coisas. Por quê? Porque você vai vendo novas coisas, você vai experimentando novas situações na sua vida, a sua visão vai mudando, vai ampliando e, via de regra, a gente sempre vai para frente, né? A gente sempre cresce, a gente não retrocede, a gente não diminui, a gente sempre está olhando para o futuro no sentido de que a gente possa ser cada dia melhor, né? É isso mesmo, pastor. E a gente andando para frente, a gente buscando Deus, a gente vai tirando esses traumas. Que isso aqui, às vezes, na verdade, é alguns traumas também, que a gente traz da infância, dos nossos pais, das famílias, do que a gente viveu. Sim. O senhor entendeu? Então isso aqui, às vezes, a gente vai superando, e que nem o senhor disse, há 15 anos atrás, uma hora dessa, talvez eu estaria no mundo. Os valores eram outros, Os valores eram outro. Então, hoje eu busco, que nem eu já falei aqui para as pessoas, para os ouvintes, eu busco estar na presença de Deus, eu busco estar na minha casa, eu busco estar na minha família. Hoje dá o horário de eu vir para casa, não vejo a hora. Você vê? O senhor entendeu? Para estar com a minha família. Então, foi até legal você falar disso, porque a gente pode ampliar essa discussão para falar exatamente sobre valores, né? O senhor é um homem casado, há 15 anos atrás o senhor ainda era um homem casado. Tem quanto tempo de casamento? Eu tô 29 anos com a mesma pessoa. E casado eu já tenho 20. Então, o senhor falou há 15 anos atrás, né? Poxa vida, hoje eu dou mais atenção para minha família, hoje a vontade que eu tenho é de sair do emprego, já voltar para ficar com a minha esposa, com meu filho, ficar nesse ambiente. Agora, quantas pessoas que ainda não avançaram o suficiente para entender que valores às vezes precisam mudar? Quantas pessoas hoje que são casadas, mas ainda estão vivendo a vida de solteiro, né? O seu prazer está em todos os lugares, menos dentro de casa. Menos dentro de casa. Então, é aquela pessoa que sai do trabalho, vai direto para um bar, é aquele cara que prefere estar na companhia dos amigos, e o tempo vai passando e a pessoa não muda. É normal que a gente viva fases na nossa vida que quando chega lá na frente a gente olha para trás e fala, poxa, como eu era menino, né? Como que eu era moleque, a minha visão era tão trancada, como que eu podia agir daquela maneira? Mas era a fase que nós estávamos vivendo. Se nós estávamos dentro da fase ou dentro daquela fase mais atrasados, bom, o fato é que à medida que o tempo passa, a tendência é que a gente vá aperfeiçoando. O problema é quando o tempo passa, mas a gente só anda para trás. Os valores, ao invés de mudarem, eles acabam sendo os mesmos a vida toda. A pessoa não se atualiza, ela não consegue enxergar que o seu maior patrimônio é a sua família, que ela tem que dar muito valor ao trabalho, que ela precisa agir honestamente em tudo, e às vezes ela está dentro da fase certa, que é o dia de hoje, mas ela está completamente atrasada, com a visão retrógrada das coisas e simplesmente fazendo com esse tipo de comportamento retrocesso também na sua casa, na sua família. A mulher que não fica feliz, são os filhos que vão crescendo, observando esse modo de vida, esse modo onde não se atualiza, onde não se cresce, onde não se desenvolve como ser humano, porque a gente se desenvolve pelo exemplo, né? Peraí, opa, se meu pai é um grande homem, eu tenho uma tendência também de seguir, de pisar com os meus pés nas pegadas que ele anda deixando, a mãe também, né? Então, é importante que a gente diga isso, já que entramos nessa questão de valores, de atualização, de desenvolvimento, porque, quem sabe,
muita gente que vai nos ver ainda, que está nos ouvindo nesse momento, possa crescer, possa virar uma chavinha, Nilton, dar um start dentro dela, e a gente está dizendo isso com muita humildade, não aqui na qualidade de quem está ensinando, a gente não tem essa pretensão, aqui a gente está tendo uma conversa de amigo, trazendo as experiências da nossa vida, mas sempre com a Bíblia aberta, falando aqui de aspectos espirituais. Eu creio, não é à toa que nós estamos aqui hoje conectados. Nós aprendemos com os ouvintes, através daquilo que chega pelo WhatsApp, e os ouvintes também aprendem com a gente, com aquilo que chega através do aplicativo aí da Rádio Gospel Capital. Nilton. Mas é muito importante você cuidar da sua família, né? Ter um tempo para Deus, que as portas, a tendência é só se abrir, pastor. Hoje você não tem, mas se você tiver Deus, você tiver sua família bem ali, colocada em alicerce, que nem foi falado aqui no Homens em Foco no sábado, você tiver um alicerce na sua família, você ter um Deus, você pensar com as coisas positivas, você pode ter certeza que a sua família ela vai ser transformada, tudo na sua vida vai mudar. Sim. O seu comportamento, suas atitudes e o da sua família, dos seus filhos. O que eu passei há uns anos atrás, eu não quero que meu filho passe. Então o meu comportamento, o meu temperamento, eu não quero. Sim. As minhas explosões que eu já tive, as minhas dificuldades de ouvir as pessoas, é porque a gente às vezes nunca quer ouvir. A gente nunca acha que a gente estamos errados, pastor. É verdade. O senhor entendeu? E tem que ter maturidade para falar isso, é sinal de maturidade, tipo coragem. Assim, o Nilton nunca... Não, o Nilton não tá errado. Não tá errado. Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Só o Nilton que tá certo. O Luciano. Não assim, pode. Então, muitas vezes a gente tem que pensar 5 minutos. Para 5 minutos e vamos pensar. Vamos fazer uma reflexão. E você vai ver que todos nós podemos melhorar, que nem o senhor sempre diz aqui. Legal. Bom, nós temos... Muito lindo o que o senhor disse, viu? Verdade, fica aí a lição. Nós temos mais um ainda? Temos o quarto. Vamos lá, falou de 3. Pera aí, vamos só recapitular. Sanguíneo, melancólico... Colérico, sanguíneo, melancólico. E o que vem agora? Fleumático. Ok, o que tem aí no fleumático? Quais são as características? Aí esse aqui vem para adoçar. Opa. São as pessoas dóceis, pacíficas, sonhadoras, mas principalmente positivas e disciplinadas. Olha aí, você vê, né? Acho que eu tenho algumas características aí, mas tenho mais forte em outras. Então você percebe que existe um padrão de temperamento no qual a gente se encaixa, isso na maior parte do tempo, é aquilo que nos identifica, mas que a gente pode transitar, né, com outras características aí também. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta: em qual temperamento o senhor se encaixa? Qual que é o padrão aí, onde o senhor estaciona aí, e de onde se conhece o Nilton? Vamos lá, vamos ver qual que é. Primeiro ponto, pastor. Colérico? Eu já fui bastante. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Não vai, não mesmo. Não pode, vai lá. Não, tipo assim, mas a gente vai mudando, né? Sim. Eu já fui muito, igual hoje eu fui fazer pesquisa sobre o texto, pra gente vir aqui, pra gente conversar. Sim. Cheguei em casa, eu falei com meu filho que tá estudando, né? Sim. Ele falou: pai, o tema é o seu. Você pode ir hoje no programa e você ter o espelho, você próprio tá no espelho e você pode falar. Porque eu já fui muito impulsivo, eu já fui muito brigão. Eu gosto de arrumar, às vezes, confusão à toa, pastor, onde que nem precisa. O senhor entendeu? Às vezes nem precisa de ter uma confusão, a gente quer arrumar confusão. Então, eu não sei se é por causa da gente ser humano e a gente, às vezes, não aceitar a opinião dos outros, que nem eu falei aqui, muitas vezes. A gente mesmo errado, a gente quer estar certo, pastor. Sim. O senhor entendeu? Então, eu acho que... Mas eu mudei bastante. E queria que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui e nos vendo, né, através das nossas plataformas, que elas vão fazer uma reflexão e também elas vão mudar. Né? No meu caso foi esse. E o do senhor? Olha, eu acho que eu sou colérico também. De verdade. Porque eu também... eu sou explosivo também, assim, porque o ser colérico não é uma coisa que a gente está dizendo, assim, quem é colérico está errado, quem é colérico, coitado do colérico. Não,
é uma compleição do ser humano. O temperamento vem do meio que ele vive, vem da criação que ele teve. Não é pecado ser colérico, a gente ser explosivo, porque tem muita gente que guarda também tudo dentro de si e acaba tendo tanta pressão dentro do peito. Às vezes é necessário que a gente diga, mas que a gente possa dizer com educação, sem pisar, sem machucar o outro. Então, ainda que tenhamos aqui esse temperamento que aponta para o mais colérico, isso não nos diminui. Isso nos mostra que nós podemos aperfeiçoar, que a gente pode mudar os conceitos, a visão, que a gente, à medida que avança, à medida que vai fazendo aniversário, ou seja, à medida que a gente vai ficando mais velho, à medida que a gente vai se tornando cada vez mais experientes na arte de gerir nossa família, de gerir nossa empresa, os nossos negócios, a gente vai aprendendo com os erros, a gente chega à conclusão de que também não adianta ficar estourando para tudo. Entendeu? Porque a gente, na verdade, vai acabar sendo a própria vítima desse tipo de comportamento que a gente pode trazer. Porque, de repente, pode dar um infarto, né? Pode dar um AVC, pode prejudicar a sua saúde. Agora, eu ainda prefiro ser um colérico do que ser um melancólico, porque esse é o meu jeito. Eu não estou dizendo que o melancólico é melhor ou é pior, mas eu sinto que eu posso aperfeiçoar, eu sinto que eu posso melhorar, mas é o meu jeito, é o Luciano, eu sou isso, eu sou explosivo, eu sou um cara que estou cada dia me controlando mais, principalmente para não magoar ninguém, né? E tenho, graças a Deus, com a graça do Senhor, realmente cumprido esse papel de ser mais pacificador nos dias de hoje, mas eu acho que a minha personalidade aponta para o colérico também, viu, Newton? Mas esse comportamento nosso, é que nem o senhor falou, muitas vezes a gente não vai passar por uma doença. Muitas vezes também, pastor, é bom de vez em quando você dar uma explodida. Sim. Que nem o senhor falou. Se você não explode, você guarda tudo para si. Exatamente. De repente você vai sofrer um infarto. Exatamente. Você vai passar por uma dificuldade sem se abrir com uma pessoa. Sim, sem você procurar uma ajuda. Tem toda a razão. Então, também você pode procurar uma ajuda. Você é colérico? Procure uma ajuda. Procure ser melhor. Você é melancólico, que nem o pastor Luciano falou? Tem ajuda também hoje em dia. Sim. A gente tem ajuda. Você pode passar por uma psicóloga, muitas vezes, pedir ajuda até espiritual. Exato. A um pastor, na igreja onde que você congrega, né? Falar com um líder espiritual, que ele vai te aconselhar também, para que você saia desse ambiente que você só queira ficar dentro de um quarto escuro, pensando coisas negativas, para baixo. Então, uma conversa, às vezes, de 10 minutos, ela pode também criar uma autoestima para a pessoa também. Falou bem, meu amigo. E no âmbito mais espiritual, a gente tem que entender que quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente, ele vem para mudar a natureza da gente, vem nos mostrar que é possível ter novas vivências. Por exemplo, a pessoa que é muito colérica, tudo que leva a palavra muito, já tem alguma coisa que é negativa, né? Muito, demais, eu acho que nunca é legal porque aponta para os extremos. Mas, por exemplo, nós que somos espirituais, olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que ela deve pautar a nossa vida. Quando o Espírito Santo entra dentro da gente, o que está escrito na Bíblia? Salvo engano, lá em Tiago, né? Deixa o fruto do Espírito na gente. Domínio próprio. O domínio próprio é o freio do muito colérico. Também não adianta ficar estourando o tempo todo. Porque cada hora que você estoura, uma bomba quando estoura, ela deixa estragos. Certo? Cada hora que uma bomba estraga, ela deixa as suas vítimas. Então a gente tem que tomar cuidado também para não dizer assim, eu sou colérico, é o meu jeito, eu cresci dessa maneira, eu vou morrer dessa forma. Não, toma cuidado. Cada vez que uma bomba, acho que é uma boa comparação, cada vez que uma bomba explode, ela faz vítimas ao redor. O colérico vai levar uma qualidade de vida, dependendo da intensidade dessa cólera dentro dele, uma qualidade de vida muito ruim para a esposa. Porque quem mais sofre é quem está com aquela pessoa diariamente. Seja o esposo, seja a esposa.
Sejam os filhos, sejam os pais. Então, quando nós recebemos uma nova natureza, isso mexe na capacidade do nosso temperamento e do nosso comportamento. Peraí, domínio próprio. Eu não vou ficar explodindo, eu vou me controlar. Peraí, eu não vou abrir a boca agora. É melhor, porque o problema é quando um colérico se encontra com outro colérico. Aí é fogo e combustível, vai explodir a qualquer momento. Então o Espírito Santo vem fazer uma obra. Alegria, um componente do fruto do Espírito é a alegria. O melancólico, ele quando recebe o Espírito Santo, ele recebe junto a alegria. Então também essa melancolia tende a se equilibrar. E a gente poderia dar outros exemplos ainda com os outros dois temperamentos aqui, entendeu? A minha psicóloga, pastor, ela sempre fala para mim, toda vez que eu faço a terapia, ela sempre me fala: Newton, os problemas que você tiver durante o seu dia de trabalho, no trânsito, onde seja, quando você adentrar a porta da sua casa, não traga nada. Não traga, porque você vai machucar a sua família. Então, não traga para dentro de casa. É isso que talvez a gente está querendo mais passar às pessoas aqui, pastor. Sim. A gente procurar ajuda, não levar os problemas todos para casa, descarregar nas pessoas que menos têm aquilo da gente machucar com uma simples palavra, um simples olhar, muitas vezes, o senhor entendeu? Então, meu comportamento mudou demais nos últimos anos, graças à igreja, né? Eu estar aqui praticamente toda semana, ouvindo as palavras, aprendendo e mudando o meu comportamento. E principalmente o temperamento. Que legal. O sábio conselho da psicóloga, que é legal, não leva para casa os teus problemas, tal, não anula o fato de que nós temos uma companheira com quem a gente possa conversar, né? Não é simplesmente não levar nada, mas é não levar aquilo que explodindo vai machucar todo mundo. Isso, mas no caso ela fala: você brigou no trabalho, não é chegar em casa e brigar com a mulher, descontar na mulher. Ah, sim. Esse que é o ponto de vista que misturar eu quero passar, bolas, não misturar aí. isso. Exatamente. Eu briguei no trânsito, eu vou chegar em casa e vou descontar no meu filho. Já que eu não descontei no motorista, eu vou descontar no meu filho. Isso, vou descontar na minha esposa. Verdade. Aí, o senhor entendeu? É mais ou menos nesse ponto. Ficou mais claro. Isso, o senhor entendeu? Ficou mais claro. Pra gente evitar essas coisas. Sim. E a gente evitando isso aqui, o nosso temperamento, a nossa família, é só crescimento. Sim, e às vezes pode ser não na forma de explosão, mas tem gente que ao chegar em casa não explode, mas também não fala de uma outra coisa senão das coisas do trabalho. Veja bem, até você dialogar, você usar um tempo ali para falar como foi o seu dia, ok, mas nem a mulher está interessada quando o homem chega de casa, que toda a rotina do trabalho, ele já saiu do trabalho, ele já bateu o cartão, opa, deixa um pouco as coisas lá, vamos ver um pouco aqui, coisas de família também. Não que não haja um diálogo, os dois ali, a família inteira sentada, olha, meu dia foi assim, aconteceu dessa maneira, fulano de tal fez isso, meu patrão teve essa atitude, não tem problema. Agora, existem pessoas, Newton, que misturaram os ambientes, né? Em casa é o trabalho e às vezes o contrário também acontece, mais raro, mas às vezes existem muitas pessoas que trazem toda a carga do ambiente do trabalho para dentro de casa. Ele não estoura, mas ele não sabe viver outra coisa senão o ambiente de trabalho dentro do ambiente mais sagrado do mundo, que é o ambiente do seu lar, entendeu? Então, na verdade, as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, não deixe esses temperamentos que a gente colocou aqui, esses 4, dentro da sua casa. Construa com a sua família, na conversa, no diálogo, que é só glorificar. Aprender, né, Newton? Aprender aí com, seja lá o temperamento que a gente carrega, aprender a aperfeiçoar, a abandonar alguns atos, a adotar outros. Bom, o que você aí que está nos vendo e ouvindo, você é sanguíneo? Você é colérico? Você é fleumático ou você é melancólico? Seja lá o que você for, sempre busque um equilíbrio e a presença de Deus para te ajudar a você ter, independente de como você se movimenta, da sua compleição física e espiritual, você não crie problemas maiores de relacionamento, seja com as outras pessoas,
seja com você mesma. Bom, Nilton, acho que a gente pode caminhar para as considerações finais aqui, ou tem mais conteúdo aí? O que o senhor quer? Não. O que o senhor manda? Não, tá tudo certo aqui. É isso pastor? mesmo? Tá tudo certinho. Acho que deu conta do recado aqui, né? A gente agradecer mais um programa, mais uma terça aqui, né? Uma conversa com um amigo, né? Uhum. A gente não sendo melhor que ninguém. Não, nunca. Ih, a gente imagina. passando conhecimento, passando Somos todos Bíblia, iguais, né, Nilton? mostrando Bíblia. Sim, É sim. só mostrando um pouco de Bíblia, na verdade, né? E de experiência aqui da experiência gente, também, que um pouquinho da vida, somos né? humanos, né? Sim. Somos da mesma espécie, do outro lado tenho certeza. Inclusive falamos que erramos, né? O Exato. senhor disse que erra, eu disse que erro. Exatamente. A gente não falamos que somos perfeitos. Não, Porque a longe partir de do momento que a nós. gente for perfeito, Deus vai passar aqui e nos recolher, se Deus quiser. Não dá, né? É melhor continuar com a nossa Com alguns imperfeição por aqui. defeitinhos, né? É verdade, com os defeitinhos aqui, senão a gente acaba indo embora. Bom, Nilton, de novo, eu quero dizer aqui na presença de todas as pessoas o quanto tem sido importante para mim fazer esse programa, né? Tá aqui. Opa, peraí. Mudou aqui. Fazer esse programa com o senhor. Tenho aprendido demais e tenho também, aqui com o seu testemunho, sabido mesmo, né? Que o senhor também tem crescido com esse programa. Mais uma vez é uma honra estar com o senhor aqui no estúdio da Rádio Gospel Capital. Eu que tenho essa honra de estar na presença do senhor, na presença de todas as pessoas aqui, o senhor entendeu? E só tenho a agradecer mesmo a mais um programa nosso aqui. Legal. Bom, olha, a gente vai desligar o microfone agora, mas nunca o WhatsApp. Então, se você precisa de conselhos relacionados ao que nós aqui conversamos, se ficou alguma dúvida, se você precisa só falar, também somos, né, Nilton? Bons ouvintes. Tá? Tudo que a pessoa às vezes precisa, Nilton, você tem me ouvido falar isso aqui no Clamor, às vezes é ter alguém que ouça. Sabe por que eu digo isso com tanta certeza? Porque eu sou essa pessoa, às vezes, que quero que alguém apenas me ouça, que eu possa desabafar, que tem alguém do outro lado pronto para absorver ali como um amigo, como um pastor, como um mentor, de repente o meu sofrimento, as minhas agruras. Então, tão importante quanto a gente dar conselho para as pessoas, é também a gente dar ouvido a elas, entendeu? A gente estamos aqui para ouvir, não só para falar, né, pastor Luciano? É isso aí. Então é 11 96767 3553, é o WhatsApp aqui da rádio. Bom, Nilton, eu sempre digo por aqui, e jamais me cansarei de dizer, a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Nilton, aqui na Rádio Gospel Capital.